Boa noite, é um grande prazer estar com essas 4 gigantes, mulheres maravilhosas aqui, que eu conheci cada uma numa etapa da minha vida, e é uma grande honra ter vocês comigo para falar de um tema tão importante, fundamental, que é ESGs, né? Sustentabilidade social e governança, um tema tão em pauta hoje dentro das organizações. E eu trouxe aqui algumas queridas e conhecedoras do tema. Vou começar com a Cíntia. Cíntia, fala rapidamente quem é você, por favor. É difícil rápido, né? Mas vamos lá, gente. Eu sou Cíntia Menegaso e sou consultora especialista em comportamentos. Professora, por isso que é difícil. Ah, então não é tão rápido, tá bom? Sou professora, tenho estudado bastante esse tema, especialmente porque envolve a área de recursos humanos. Sou mãe da Ana Luísa, casada com o Mário. E o resto é títulos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Carol, e você? Fala um pouquinho de Oi, você. gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou Carol Horta, vou também por essa linha da Cíntia, né? Sou mãe da Laurinha e do Miguel, mineira, morando aqui no Espírito Santo, trabalho com desenvolvimento no RH Vale. Muito bom estar aqui com vocês. Silvia, conta pra gente quem é a Silvia. Eu sou Silvia Espessoto, boa noite, pessoal. Diretora de Recursos Humanos hoje na Samplemed, consultora para desenvolver gente e empresas, né? Minha paixão, não sou mãe de ninguém, né? Mas tudo bem, outros filhos aí adotados pelo mundo, e sou namorada do Paulo, olha aí. Maravilhoso. E a Tati? Oi, gente, eu sou a Tati, enfim, tenho uma carreira aí no mundo corporativo, já trabalhei em consultoria, em empresa, em agência de publicidade, em agência de shopper, e estou aí estudando esse tema para me aprofundar, para ver como trazer esse tema para as empresas que eu trabalhei, né, e para as áreas que eu trabalhei, e, enfim, não tenho filhos também, estamos aí. Então, somos 3 que não têm filhos, quer dizer, é relativo, eu tenho vários de 4 patas, né? Então, eu também sou mãe. Também de 4 patas. Bom, então eu estava dizendo aqui para as meninas, que são meninas, é lógico, né? Muito jovem. Que assim, olha, vai ser uma mesa redonda como eu gosto, estou trazendo aqui com uma sala de bate-papo sobre um assunto tão importante, mas pode ser divertido também falar sobre esse tema, né? Mas o que é ESG? O que vocês diriam para mim? Vou puxar a Cíntia para responder isso para mim. Cíntia, o que é ESG? Qual que é a tradução? De onde surgiu isso? Eu sei que é uma coisa antiga, mas que agora está em pauta urgente dentro das organizações, mas o que é ESG? O ESG é uma sigla americana, né, que significa, na verdade, os indicadores que vão permitir a sustentabilidade de uma empresa, que vão garantir ela se certificar como uma empresa sustentável. Então, no geral, se uma empresa pretender, dentre outras coisas, né, se uma empresa pretender participar da bolsa ou qualquer coisa nesse sentido, ela tem que cumprir os requisitos desta nova norma, né? Eu definiria como uma nova norma, uma nova regra de sustentabilidade. Silvia, Perdão, pode continuar, Cíntia. As regras, na verdade, são universais, né? São as mesmas regras nacionais ou internacionais. Eu acho que isso surge por uma necessidade global do que está acontecendo, as empresas precisam parar e pensar nisso. E, para mim, a parte mais interessante e mais motivadora disso é que um desses indicadores é a saúde do seu colaborador, a saúde mental do seu colaborador. A gente está comprando, ou estava se comprando, muitas empresas, com todo respeito, com profissionais adoecidos. E isso é um custo em termos de plano de saúde e outras variáveis mais. Então, essa regra nova, né, esta normativa, uma normativa, acho que é o melhor termo, envolve, inclusive, avaliar e analisar a saúde mentais. Eu, particularmente, achei isso incrível, muito legal mesmo, assim, eu fui estudar sobre o assunto por isso. De todas as regras de sustentabilidade, de todas as normas e normativas, né,
todas as normativas, essa é a primeira vez que a gente fala saúde mental ou de saúde do colaborador com tanta clareza. E por isso mesmo que eu já jogar a bola aqui para a Silvia, porque ela trabalha com saúde e tem assim fóruns incríveis, que eu já fui convidada até para fazer uma palestra para os funcionários, né? Com essa preocupação que vocês têm de levar uma segurança psicológica para dentro das organizações. Você quer trazer para a gente o seu ponto de vista a respeito disso, Silvia? Claro, Cris, de verdade, a Samplemed, que a Cris conheceu, é uma empresa muito preocupada, não só pela nova norma do ESG, mas preocupada há bastante tempo com a questão da liderança humanizada, né? E o ESG, na verdade, a gente pode dizer que a norma é nova, mas tudo isso já vem sendo desenvolvido nas empresas, se chamava responsabilidade social de uma maneira macro, né? Fui na Natura anos atrás, e essa pauta já estava lá há muito tempo, mas hoje, então, exatamente por tudo aquilo que a Cíntia disse, por tudo que a gente vem vivendo, a Covid, uma nova consciência, e até a Lava Jato no Brasil fez com que a gente acelerasse esse movimento do ESG, E de Environment, ambiente, S de social, social, e o G de governance, a governança. Então, a gente vê nesse movimento de mudança no Brasil e da consciência mundial, empresas como a Novo Honor, antiga Odebrecht, ganhando prêmios de governança agora, pós-Covid. A gente vê Ambev, que tinha uma pegada muito de resultado em relação aos seus colaboradores, e que era assim, não era enganoso, venha trabalhar conosco, você vai ganhar muito dinheiro e trabalhar muito. E tinha muito estresse ali dentro da empresa. Hoje ela se posiciona no mercado e apresenta uma diretora de saúde mental. Olha os reposicionamentos. Então, o mundo está nos levando a isso. Eu diria que o tema ele é muito antigo, ele vem se organizando por necessidade. E na Samplemed a gente tem um programa de qualidade de vida que reflete muito isso, tanto no social quanto na governança. Sustentabilidade não está tão inserido aí, mas eu posso dar exemplos práticos nessas duas pernas do ISG. A gente tem um programa de qualidade de vida que trata o indivíduo com bem-estar no trabalho, saúde mental e física, e também a gente traz o voluntariado, a economia circular, como a gente insere o nosso universo de colaboradores em algo que vai além dos muros da empresa, mas de todos os stakeholders e uma comunidade que nos rodeia, com voluntariado e outras práticas, campanha de saúde, a gente leva para fora também. Então, com essa vista social para dentro e para fora, e em governança, bons códigos de conduta, deixando muito claro o papel de cada um, a adesão aos valores, adesão à legislação, o que esperamos de cada um, sinalizam muita coisa boa e começam a mudar comportamento, Cris. Com certeza, Silvia, eu percebo muito que, eu ia te chamar mesmo, Carol, que a Carol trabalha numa empresa, a Vale, né, que está mudando muito a cultura interna, mas é uma empresa extremamente preocupada com a governança dentro da organização, preocupada com normas, com procedimentos, né? E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência na Vale, nessa mudança cultural que vocês estão promovendo dentro da empresa, e esse novo olhar, né? O que você trata dentro da Vale, percebendo essas questões de ESG? Antes até disso, sabe, eu queria retomar um ponto que a Silvia trouxe, que eu acho que é tão importante, né, que você trouxe aí a questão de que isso não é nada novo. Né? Eu acho que isso é importante de trazer, por quê? Porque é algo que fala da nossa responsabilidade como um todo, como um ser humano, muito antes de qualquer movimento que aconteceu para que isso viesse para dentro das organizações. Né? Eu gosto de falar um pouquinho dessa transição, porque eu acho que ser responsável enquanto indivíduo é o primeiro passo. Porque o que acontece dentro das organizações é uma extensão do que a gente é aqui do lado de fora, né? Extensão, assim, das nossas vidas, né? Quando a Cíntia traz, assim, nossa, que fantástico, a gente está falando de saúde mental,
né? A gente está tendo novos olhares, é porque na nossa vida, enquanto indivíduo, a gente entende o quanto isso é importante, e isso é o que a gente vive dentro das organizações, né? Então, assim, eu gosto de trazer, porque como é um assunto novo, né, enquanto sigla, né, enquanto discurso, as pessoas às vezes ficam perdidas, mas é muito mais simples quando a gente pensa na gente, quando a gente pensa na responsabilidade que a gente tem no mundo que a gente vive, no contexto que a gente está inserido, né? Porque quando eu falo que eu vou cuidar das pessoas, que eu vou cuidar do meio ambiente, que eu vou cuidar da comunidade, é meio que, entre aspas, né, uma obrigação que eu tenho enquanto ser humano, né? Se a gente volta lá atrás, assim, tirando aí a questão da modernidade, enfim, das siglas, e pensa, aí nem sei se eu, onde é que eu conecto isso, mas se a gente pensa, assim, numa lei da reciprocidade, né? Acho que as organizações, pensando nelas como uma consequência, uma extensão da sociedade, né? A gente existe exatamente para fazer essa troca, né? Porque a gente utiliza muito do meio que a gente está inserido, né? Então, assim, se eu tenho um empregado, eu não tenho um número comigo, eu tenho uma pessoa que tem uma casa, que tem uma família, né? Que está inserida numa comunidade, que é afetada pela operação de determinada empresa, né? De determinada indústria, que sofre consequências, né, positivas e também negativas, do que a organização ela promove dentro daquele contexto. Então, é muito maior, né? Eu acho que eu quis trazer isso para fazer a gente pensar nessa questão da nossa responsabilidade mesmo enquanto indivíduo e nessa troca que a gente precisa promover, né? Se eu uso, eu devolvo, né? É a mesma coisa que a gente faz assim na nossa casa, né? Se acende a luz, apaga, né? Abriu a fecha, impactou, conserta, sabe? Trouxe o empregado para dentro da sua empresa, colocou ele nesse contexto, né? Colocou ele dentro de uma caixinha ali normativa, cuida, faz essa pessoa voltar para casa íntegra, né? Saudável. E essa integridade, eu acho que ela está muito conectada com a responsabilidade, né? Quando a gente fala do ISD, assim, que é uma responsabilidade que garante uma integridade de um sistema, que é um sistema onde está todo mundo inserido, né? Não tem como a gente falar desse bem-estar geral do indivíduo sem que a gente tenha o meio ambiente sendo cuidado, sem que a gente tenha a comunidade integrada, né, a comunidade vivendo de forma saudável. Então, acho que é disso tudo, assim, que parece que é muito grande, muito complexo, mas que pode ser mais simples do que parece quando a gente entende a responsabilidade que a gente tem no mundo que a gente faz parte. É engraçado, né? Hoje a gente está falando de ISD, né? E ontem eu estava na rua, lá na cidade onde eu moro, que é Vinhedo, e uma moça linda, sentada num carro, joga uma latinha pela janela. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu peguei a latinha e fui atrás dela de carro. Olha que louca! Eu falei assim, olha, você deixou cair. Eu falei, você deixou cair. Eu falei para a moça, ela falou, não, eu joguei. Eu falei assim, nossa, eu guardo para você, eu jogo no lixo. Mas como que a gente vai falar de ESG dentro da organização se eu não tenho responsabilidade pelas coisas que eu faço no meu dia a dia? Se eu sou uma pessoa irresponsável nesse aspecto, né? Então, primeiro eu começo com o indivíduo, né? Como diz Ken Wilber, eu começo a mudar crenças minhas, eu começo a mudar valores, para daí eu demonstrar isso em comportamentos e daí, no coletivo, vir uma cultura organizacional. Então, eu preciso começar a fazer essas mudanças internas. Silvia, você ia falar, depois eu vou chamar a Tati para essa conversa. Não, foi só um comentário, é isso mesmo, são hábitos diários. Parece muito grande, mas não, é consciência diária, né, Carol? Perfeito. Exatamente. E olha só o que a Eliana Diniz traz aqui no YouTube. Olá, o sucesso veste saia e usa batom, e pôs risos. Né? E aí, com essa deixa, eu quero trazer a Tati para essa conversa, sabe? Tati, como que a gente...
Desculpa, alguém queria falar alguma coisa? Não, eu que estava falando mesmo, Cris. Ouvindo vocês falarem, eu acho que assim, o que eu vejo primeiro, olhando para esse tema, acho que tem até uma proposta de colocar mais um E antes do ESG, que é o de econômico, para realmente o sistema ficar totalmente integrado. Acho que a diferença do que a gente tinha antigamente, né, que era as áreas de sustentabilidade, eu mesmo, dentro da Johnson, a gente sempre tinha uma área corporativa, né, era sempre uma área apartada, né, era uma área, era quase o patife, lá vem eles pedir dinheiro, lá vem eles falar dos projetos incentivados, era quase como se fosse tem que ter a área. E o que eu vejo hoje é que esse tema está vindo de cima para baixo. Então, assim, óbvio que o indivíduo precisa se conscientizar, mas eu acho que as empresas têm um papel muito importante nessa responsabilização. Mudança do canudinho do Todinho, né, e do Nescau, que foi uma grande mudança, apesar de não ter um impacto, né, ambiental tão grande o canudinho em si, mas impactou quando viram que as tartarugas estavam comendo, foi assim que começou. Isso gera uma consciência dentro das empresas e gera uma consciência na sociedade também. Então, eu acho que as empresas têm que ter esse papel, e o que eu vejo é que esse tema está começando a crescer e tomar relevância para ele não ficar apartado e para ele virar uma parte intrínseca de todas as áreas da empresa, porque não dá para você falar de ESG e só falar disso no RH, e só olhar para isso nas pessoas, ou só a fábrica olhar a parte ambiental, ou só o marketing, só fazer a comunicação e coloca ali a diversidade no mesmo filme e fala, ok, done. Então, acho que as coisas estão começando a virar, realmente, tem que ter uma responsabilidade, tem que ser real. Eu acho que a pandemia acelerou isso, então, por mais que se falar isso já existia, mas foi a pandemia que trouxe para as pessoas, assim, não dá para a gente ficar rico, né, para os acionistas principalmente, se a sociedade está em cacos, não dá para a gente ganhar dinheiro se a gente não ajudar a comunidade. Então, eu acho que esse espírito aí de comunidade, de responsabilidade, eu acho que a pandemia deixou muito latente, né, a desigualdade social, o quanto a pobreza, o quanto a falta de saúde pode afetar, inclusive, nos resultados das empresas. Então, eu acho que essa conscientização, por mais que ela já existia, ela ainda era muito pequena perto do que está acontecendo agora, né? Semana passada, a quantidade de jornais que noticiaram as mudanças climáticas, eu acho que não dá mais para tapar o olho. Então, eu acho que as empresas, e isso está vindo de cima para baixo, porque os acionistas também estão acabando sendo envolvidos nisso, porque está sendo avaliação de risco, né? As empresas estão sendo avaliadas por isso no mercado também, então está mexendo no bolso. Então, eu acho que agora eu vejo que essa transformação começa a acontecer, mas ainda é um tema que parece novo para as empresas, assim, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso de uma forma integrada? Então, aí vocês que já estão trabalhando com isso há muito tempo, acho que podem até dizer como é que as empresas estão vendo isso, mas eu vejo esse movimento tomando uma proporção porque está vindo de cima para baixo, está vindo dos CEOs, dos boards, dos conselhos, que estão colocando pessoas que entendem desse tema dentro dos conselhos de administração, para isso ser realmente intrínseco na empresa e não ser só um xalalá, só um blá 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 que você coloca no mercado. No final é isso. Eu quero só, não é nem completar, eu quero, é interessante, né, como é que a gente, né, a primeira pergunta da Cris para mim foi o que significa, né, e eu não quis traduzir, porque eu acho que quando a gente fala algo em inglês ou traduz, a gente já espanta, né, porque, nossa, que trem complicado, nossa, as pessoas ficam assim, né? Então, é só para justificar, né? E, Silvia, obrigada por ter completado. Mas tem uma coisa na Tati que eu achei incrível, que é assim, tem um olhar que eu tenho tido para isso, né? Para esse movimento, vamos chamar de movimento, que é o seguinte... além de todo esse contexto de que cada um tem que fazer a sua parte, isso começa por mim, etc., etc., existe uma questão que é a sobrevivência da sua empresa. Porque se a sua empresa não fizer esse movimento, ninguém vai querer trabalhar lá. Então, como eu trabalho muito com essa questão de movimento geracional, especialmente com trainees, por exemplo, o trainee fala, aqui eu não vou trabalhar, porque aqui não tem nada de sustentabilidade. Aliás, existe um segundo movimento que é da onde eu vou comprar.
Eu vou comprar de uma empresa sustentável ou eu vou comprar de qualquer empresa? Isso pode parecer modismo, pode parecer até, enfim, né, como a gente escuta falar. Mas eu queria colocar essa pitada de alerta, primeiro para reforçar o que vocês falaram, não é uma responsabilidade do RH, é uma responsabilidade do negócio. O negócio tem que pensar sustentável. Aí sim a gente distribui e diz, a área X fica com isso, o marketing faz a propaganda, Isso. blá, 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 blá. Agora, eu, enquanto RH, eu também tenho que usar isso como uma estratégia de atração às pessoas que vão trabalhar lá. Porque quando eu falo que eu tenho essa prática, né, que a gente tem essa mudança de mindset, que é o tema novo, né, que está se falando tal, o jovem, que é a nova população que vem para trabalhar, a gente não tem como escapar. 50% das empresas será composta por essa nova geração, no mínimo, né? Não tem como escapar, ou porque as pessoas morrem, ou porque elas se aposentam, ou porque as empresas Elas fecham, envelhecem. porque elas envelhecem, né? Eu vou, todo mundo, né, gente? Não Tá? tem como fugir disso. Eu só queria completar essa coisa da atratividade, porque essa história toda, né, este mindset, ele é muito maior e muito mais vasto do que a gente pode imaginar, né? Não é um modismo, é uma necessidade de sobrevivência do seu negócio. Então, eu, E assim, só inclusive, acredito que essa onda está impulsionando muitos profissionais a saírem daquilo que eles escolheram como carreira, como é o caso da Tati, por exemplo, que está revendo uma série de questões, que trabalhava com marketing dentro da empresa, trade marketing e tal. O que eu estou fazendo aqui, né? E eu queria na ouvir... verdade, Pode falar. na verdade, eu acho que é mais do que o que eu estou fazendo aqui, qual é a empresa que vai conseguir, dentro dessas áreas, ou seja, eu estando na área de marketing, ou na área de trade marketing, ou na área de RH, qual é a empresa que vai aceitar que eu olhe para esses lugares com esse olhar do ESG, que é um pouco do que a Cíntia estava falando. Eu acho que as gerações mais novas já estão atentas a isso, e olhando para isso e consumindo, mas a gente ainda está... Acho que tem algumas empresas que já estão super avançadas nesse tema, né, e que já olham dessa forma, mas tem outras que ainda não. Então, às vezes, frustra, né, quando você chega em empresas que não têm propósito, empresas que não estão afim, eu falo assim, não, isso daí vai dar muita complicação, ou não, isso daí tem que falar com corporativo, se for linkar uma ação social, enfim. Então, eu acho que isso está mudando, mas ainda são poucas as empresas que estão com esse olhar. Mas eu acho que isso também vai virar, porque o que eu até vi uma live com a Sônia Favaretto, não sei se vocês conhecem, e ela estava, eu acho que, eu me identifiquei muito com isso, que eu não sei se vocês lembram do movimento de qualidade, né, quando eu ISO 9000, que foi uma coisa que mudou a empresa inteira, todo mundo tinha que falar de qualidade, todo mundo tinha que sentar e entender os processos de logística, os processos de inovação para falar de qualidade. E eu acho que no final do dia vai ser mais ou menos isso. Hoje, qualidade já é uma premissa. Então, eu acho que o movimento está indo para esse lugar de virar uma premissa, né, esses termos. Pensando nessa questão do profissional que escolhe a empresa, né? Pensando nesse profissional novo, né? Nesse perfil novo que a gente está conhecendo, né, conectando com a pergunta assim, do que as empresas podem fazer, né? Eu fiquei aqui pensando, a Tati trouxe o exemplo do canudinho, né, Tati? Assim, do quanto os símbolos são importantes nesse momento, que é muito mais do que falar, sabe? É muito mais do que ter escrito, mas, assim, a coerência entre o ter escrito e o fazer para dentro da organização e os símbolos que você gera para fora fazem uma diferença muito grande para essa troca, sabe? Pensando também nessa questão da atratividade que a Cíntia trouxe. Então, e a Silvia, ela tem muitas práticas dentro da organização que traduzem isso, né? Muitos movimentos, muitas ações, porque não adianta eu falar por aí que eu faço, que eu aconteça, é a mesma coisa. Eu sou essa pessoa que não aceita canudinho de jeito nenhum. Mas ele é reciclável, não quero, sabe? Não uso. Olha, como a Cíntia disse, que tem as pessoas que não compram, eu não compro, eu sou vegana por opção, não acho que todo mundo tem que ser vegano, não, mas assim, eu não compro nada que seja contra os animais, ou, sabe, e eu sou radical com relação a essas coisas, né? Eu não sou uma pessoa que fico de bandeira defendendo, vamos fechar tudo, que
Não, não é isso. Mas eu acredito que a gente pode ter uma consciência maior a respeito do ser humano, dos animais, porque o ser humano acredita que ele é dono do mundo, que ele pode fazer o que ele quiser com tudo, acabar com todas as fontes naturais, acabar com todos os animais. Eu vou lá, faço o que eu quiser. Poxa vida, qual é o respeito que a gente tem? Eu tenho que ser o walk the talk, sabe? Eu não posso só falar, eu preciso... E eu vejo que as empresas, elas têm um papel social muito grande. Por exemplo, a Vale. Eu me lembro que tinham cidades que a gente entrava e que as cidades aprendiam com os procedimentos que a Vale adotava. Estaciona o carro de ré. Aí, de repente, você viu uma cidadezinha pegando todos os procedimentos que a Vale trouxe para aquela cidade, todos os sinais, né, de como tratar, de respeito ao meio ambiente e tudo mais. Então, acredito que as organizações têm um grande e forte papel social no mundo. E aí, quem que tem que levar essas bandeiras, sabe, para frente? Não é o RH, é todo mundo junto. Como que vocês percebem isso, né? A Tati falou, é top-down, mas como que a gente pode fazer de baixo para cima também, que as coisas aconteçam, Silvia? Que as coisas mobilizem, que mudem? Toda cultura, Cris, e você falou que isso é um movimento cultural, né, na sua primeira fala. Toda cultura, ela pode vir do topo, mas ela não sobrevive só do topo. Ela é uma mescla, né? É o que se vive na empresa, é o que se vive numa comunidade e que esses hábitos se tornam uma cultura. Então, é assim que funciona. O top-down, ele pode começar um processo, mas esse processo se modifica, ele vai tomando corpo junto com aquela sociedade no dia a dia. Então, eu acredito que isso não seja uma bandeira, né? Bandeira é alguma coisa que vem, de repente a bandeira sai, isso é um estilo de vida necessário, que veio para ficar, se percebeu que é questão de sobrevivência, e as empresas entendem, não a grande maioria, porque hoje a gente já tem muita empresa consciente, mas uma boa parte entende quando dói no bolso, e começou a doer no bolso. Então, para eu sobreviver, como a gente já falou aqui, eu tenho que rever os meus valores, eu tenho que revisar minha cultura, porque eu preciso de gente boa para trabalhar, eu preciso ser qualificado nas normas do ESG, eu preciso ser reconhecido na comunidade, nos meus consumidores, que sou uma empresa consciente. Então, isso tudo gera um caldo que vai desenvolver uma cultura dentro da empresa. Aí cabe às lideranças, sim, alimentarem esse caldo e trazer o exemplo. E a RH cabe uma parte, que a gente sabe desenvolver cultura ou fazer permear essa cultura. Então, está aí o grande papel de RH. É entender na prática como pode orientar, dar caminho para essa liderança, para fortalecer essa cultura fundamentada em fortes valores, nesses princípios éticos e, sobretudo, ter um propósito muito vinculado a esse novo plano de vida. Eu acho que passa a ser um novo plano de vida e, como tudo influencia tudo, a gente vê que hoje as competências para a gente ser empregável nesse resto de vida, de vida, até o ano não sei o quê, é a gente começar a mudar esse chip. É a gente entender que é antenado, que está no meio de tudo, que a gente tem que trazer isso para dentro da empresa e vice-versa, e que eu tenho que mudar com o mundo, e que eu tenho que ser cada vez mais responsável. Eu posso e esse dar... é o movimento. Desculpa, continua. Nada, esse é o movimento. Eu conheço a Tati desde 2009, por exemplo, e sei que ela tentou implantar um programa. Vocês sabem que trade marketing usa muitos produtos que depois é descartado, né? Material de ponto de venda. Material de ponto de venda. E a Tatiana, ela já com essa consciência tentou colocar algumas diretrizes lá para aproveitar. Quer falar um pouco para a gente, Tati, sobre isso?
Na verdade, na época, eu tinha um desperdício de material muito grande, porque, na verdade, são esses materiais que você coloca no supermercado para expor produtos, né? E eles são feitos de MDF, mesmo que seja de papelão, e alguns, e o próprio supermercado, que depois que você colocava lá, ele descartava isso, né? Isso era jogado no lixo. Eram milhões e milhões investidos, e depois isso era jogado no lixo, e ninguém nunca soube aonde ia parar. E aí a proposta era fazer uma logística reversa desses materiais, reciclar esses materiais para propor. E isso, na época, era muito difícil, até discutir isso outro dia, porque não tinha essa organização de coleta de lixo, ainda não existia, né? Isso também é novo. As pessoas olham as pessoas coletando lixo na rua e ficam nervosas no trânsito, mas assim, isso é novo também, né? E para você ter reciclagem e coleta de lixo, precisa ter escala, e esse tipo de material tinha escala. Então, a ideia para fazer a logística reversa disso era essa a ideia. E acabou não passando, porque aí a empresa ia ter que investir em cooperativas de lixo, investir em recolhimento de material, e acabou que essa proposta não deixa para depois. Então, o que eu fiz foi algum reaproveitamento dos materiais que a gente tinha, usar um material para várias marcas. Então, assim, dá para fazer coisas, mas ainda tem o sistema todo. Quando a gente fala de um sistema integrado, quando a gente fala de conscientização do todo, eu acho que tem não só uma mudança dentro da organização, de que, assim, às vezes você tem que investir num primeiro momento para depois você colher os lucros, então passa por aí também, né? Então, às vezes, para você fazer uma transformação de ESG dentro da sua empresa, você vai ter que investir pode visar lucro, mas vai ser um lucro mais a longo prazo, no médio e longo prazo, e depois você tem que capacitar toda a sua rede produtiva, você tem que capacitar, e aí o papel do RH que vocês estão falando é essencial, porque não adianta você jogar e falar assim, então agora vai ter lógica, você tem que capacitar toda a rede, os fornecedores, o cara que vai coletar o lixo, aonde que vai depositar, como que vai ser feita essa reciclagem. Então, esse é um investimento em rede, na verdade, que você acaba tendo que fazer. E eu acho que, de novo, isso que agora está começando a mudar o mindset, entendeu? Porque agora não dá mais para falar, não vamos fazer e tudo bem, vamos descartar, porque a sociedade está cobrando, sai nos jornais, é denunciado, então o risco da reputação da empresa está ficando muito alto. Então, as empresas estão começando a falar, não, então vamos pensar nisso antes de fazer. O que eu acho que é o importante, no planejamento, você já pensar nessas variáveis, e aí sim dividir os papéis, como a Cíntia falou. Olha aqui, ó, outra pimenta aí. A Eliane Diniz, só um minutinho, a Eliane Diniz está perguntando assim, então, qual a relação ou impacto do que vocês estão falando com o indicador de felicidade? A Finlândia é modelo a ser imitado? Quem que garante, quem que traz aqui uma... A Cíntia, vai. Eu vou dar um palpite. Eu não acho que nenhum país é modelo de ser imitável, porque o que serve para um não serve para outro. Seja Dinamarca, seja Suíça, Finlândia, eu sempre tomo muito cuidado com as cópias, né? Mas sim, eu acho que sobre o conceito da felicidade intrínseca, né? E não aquela hedônia que a gente tem quando adquire as coisas, e aqui daria para filosofar bastante, né? Mas eu acho que a felicidade intrínseca, aquela verdadeira, né? É difícil a gente estar feliz com o país na decadência que está. O nosso país, o mundo, né? Não vou nem dizer o país, o mundo está decadente, né? Às vezes me dá vergonha de ser humano, assim. Eu fico olhando para umas espécies igual a mim, eu falo, Jesus, né? Aonde que a gente chegou, né? Com todo respeito, assim, eu tenho milhões de falhas, tá, gente? Milhões de falhas. E a propósito, eu acho que a gente precisa prestar bastante atenção nessa criançada, porque essa criançada está tendo aula de sustentabilidade que nós não tivemos. Então, assim, dificilmente a nossa idade tem algumas Tatianas, né? Tem menos Tatianas, tem menos Silvia, porque é um assunto novo, é um assunto... Não tem culpado, a questão é nova. Né? Quer dizer, é uma questão velha que está sendo subindo, né? Encarada agora. A criançada apenas está vendo isso muito cedo. Então, eu volto para essa pergunta, né? Respondendo à pergunta da nossa colega. Eu acho que tudo que é bom
causa impacto na felicidade. E, com todo respeito, felicidade é dinheiro no meu bolso, né? Aqui ninguém quer funcionário feliz porque a gente é bonzinho. A gente quer funcionário feliz porque ele produz mais, porque ele vai estar mais saudável, porque ele vai ter mais inteligência emocional, porque ele vai trabalhar mais contente, etc, etc, etc. Eu brinco que, e falo isso com muito carinho, né? Quem está feliz não trabalha, se diverte, começa daí, né? Quem está bem realizado, quem está com bem-estar à flor da pele, é isso, né? Eu acho que o ESG tem, aliás, ele tem um dos indicadores como a felicidade, não a felicidade, né? A saúde mental, portanto, saúde mental, felicidade, tudo muito lógico. Tá junto. Amarrado, né? Não é que há um indicador de felicidade. Agora, se a Finlândia é um país para ser imitado, eu não sei, eu acho que não. A gente tem, assim como na questão da doença, na questão da Covid, eu acho que o Brasil tem tudo para ser um país modelo em milhões de coisas, em milhões de coisas. Eu acho que a gente poderia ter sido modelo de vacina para o mundo, né? É uma pena o que acontece aqui, agora falando de Brasil. E não tem nada a ver com política, por gentileza. É assim, eu não sei o que acontece, né? Tem coisa aqui que não vai, né? A ciência que não vai, a educação aqui não vai, né? É muito complexo. A gente precisa entender um outro dia o que está por trás de tudo isso. As políticas públicas, né? E os interesses estão totalmente relacionados a isso, né? Por isso que é importante esses pactos e essa pressão também global, porque senão, realmente, agora essa lei dos grileiros que foi aprovada na Câmara, ou seja, abre espaço para mais desmatamento. Então, assim, é muito triste, realmente. Eu tenho uma filha, Tatiana, em ano de vestibular, tá, Tati? Ela pretende prestar medicina. E aí ela virou para mim, claramente falou assim, mãe, uma determinada universidade está falida, então, assim, já está dito para todo mundo que a melhor universidade vai ser essa aqui, que é particular. Então, assim, daqui 2, 3 anos, se eu estiver lá dentro, eu estou na melhor. Aí você fala assim, meu Deus, né? Quer dizer, que tristeza os professores estarem falando isso, né? Porque está falido. Um governo que corta a verba de educação, ele corta a verba de todo o resto. E isso vai sobrar para nós, porque somos nós que vamos ter que ter excelentes universidades corporativas para educar a galera. Já está sobrando. Isso está ficando para as empresas agora, porque senão ela não vai ter mão de obra para trazer as pessoas para dentro. Bons profissionais formados, com experiência, então, assim, com olhar. Para falar que a Finlândia pode ser um modelo, pode, mas assim, a gente está anos-luz para copiar esse modelo. E não vai começar pela empresa, né? Vai começar pelo outro contexto. Então, acho que são pontos de atenção para a gente ter, né? Não sei se vocês concordam, enfim. Eu queria trazer um ponto em relação à questão da felicidade. Eu também não vou entrar no mérito da Finlândia, que eu concordo que é difícil a gente falar de referência, mas em relação à felicidade, assim, acho que quando a gente fala de responsabilidade, quando a gente tem empresas responsáveis, né, como uma consequência, eu acho que a gente tem uma conexão com o respeito de uma forma diferente, né? Porque eu respeito o outro de uma forma diferente. E o respeito, ele traz uma segurança psicológica diferente, ele traz uma abertura diferente, ele traz uma relação diferente, né? Da empresa com o empregado, do empregado para a empresa, da empresa para o mundo, do mundo para a empresa. Então, pensando nessa relação, né, e aí especialmente trazendo a questão da segurança psicológica, né, que para mim está muito atrelada à questão do respeito que vem junto com a responsabilidade, eu acredito que sim, que pensando nessa linha, é possível que a gente tenha pessoas mais felizes dentro das organizações. Eu também. E desculpa se eu passei na frente de alguém que quer falar, eu acredito que é absolutamente possível escolhermos, é absolutamente possível sermos felizes, é absolutamente possível não trabalharmos em prol de um boleto bancário, eu super acredito nisso, mas acho que tem uma educação por trás para que as pessoas se sintam empoderadas em tomar essa decisão. As escolas, as famílias ainda não empoderam seus filhos, portanto, os funcionários. Há muita conversa por trás disso, né? Tamanho é a complexidade de 3 Porque tem uma questão de evolução cultural, né? Que é para além disso. Carol. Exato. Eu acho que quando as pessoas entenderem
que elas podem escolher, isso para tudo, aí é um papo fora da SCG. Sim, Quando o sim. ser humano se apropriar de que ele pode escolher ser feliz, aí a gente virou o jogo. Neste momento, muitas pessoas não sabem que podem ser felizes. Elas não conhecem essa opção, infelizmente, né? Elas não conhecem essa opção. Então, eu acho que porque a gente está sendo regido aí pelo medo, sabe? O medo da escassez, o olhar para a escassez. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Mas por que você não pode? Não, porque eu tenho filho para criar. Eu sou um louco, né? Se você ficar com medo de não ser você, de não colocar suas virtudes, aquilo que você tem de maior. Hoje, olha, eu quero contar uma história para você. Eu vou contar 2 histórias aqui, né? Eu sei que a Cíntia está quase nos deixando aqui, pena, porque vai fazer falta. Hoje eu estive num cliente que me ligou, um diretor da área financeira, que ele já foi office boy numa das empresas que eu trabalhei com recursos humanos. Ele me ligou, Cris, eu preciso fazer uma coisa aqui na empresa, e a primeira pessoa, fez 15 anos que eu não vejo ele, a primeira pessoa que eu pensei foi você, porque você virou para mim e falou assim, cara, você está estudando? Eu estou vendo você jogando bola, mas você está estudando? Ele falou, não, não tenho tempo, mas você tem tempo para jogar bola e estudar, cara, você é muito maior do que você pode. Isso também é olhar para o social. Cara, você é bom no que você faz. Vai lá, hoje ele é diretor de uma empresa, é diretor financeiro, e ele me falou isso hoje. Cris, você me deu um tapa na cara, eu falei, escuta, acorda, cara. Vai estudar, que você pode ser muito mais. Você é bom nisso que você faz, mas você é inteligente, você é capaz, você pode... O quanto que a gente pode empoderar as pessoas e falar para elas que elas podem ser aquilo que elas são na maestria, na grandeza delas. E não se contentar com o pequeno. Até desculpa, que é o tanto que a gente pode mostrar para as pessoas que não tem nenhuma crença que seja eterna. É isso. Né? Você pode quebrar e transformar tudo isso daí. Falar assim, eu vim de família pobre. Eu fui arrecadar o MINT, né? Uma vez eu estava fazendo um workshop, uma pessoa virou para mim e falou assim, mas para você é fácil, você veio de família rica. Eu falei, oi? Não vim, não. Eu paguei minha faculdade toda, sabe? Então, assim, qual é o viés que as pessoas tomam e as crenças que se colocam nessa jornada, né? Uma outra coisa que eu fiz de doida, que fui dentro de uma organização que eu estava, eu ainda era RH, isso foi em 2007, e eu conversando, eu respondia para o diretor, para o presidente, a sala dele era do meu lado, escuta, vamos fazer coleta seletiva dentro da empresa, é uma empresa industrial, a gente estava aqui em São Paulo, né, na matriz, não tem verba para isso, não tem verba, tudo bem. Então, tá. Então, eu falei com as faxineiras que toda sexta-feira ela ia juntar todo o lixo do escritório que ia ser reciclado e colocava no meu carro e levava para reciclar. Eu fiz isso 3 vezes. Na quarta, ele falou, vamos colocar os cestinhos de lixo, né? Então, assim, cara, tem hora que você tem que dar uma de doida, você acredita nisso? Então, vai em frente. Como que eu levo para a empresa? Com atitude, sabe? Mas o tema, Cris, acho que as colegas concordam, sim, não dá para acreditar ou desacreditar no que eu não conheço. É desconhecido, é muito, para muita gente no nosso país, o que a gente está conversando é desconhecido. Totalmente. Então, as pessoas, totalmente, então assim, de novo, é um trabalho educacional, é um trabalho anterior à empresa. Educacional e não é de curto prazo. Exato, ou a empresa, junto com os governos, se juntam para fazer esse processo educacional, que eu acho que é o que a gente está conversando aqui. Mas esperar que isso aconteça no curto prazo, infelizmente não. Talvez os meus netos, minha filha só tem 17 anos, né? Talvez os meus netos ainda não vejam isso que a gente está conversando. Né? É um processo de médio e longo prazo, infelizmente, né? Infelizmente. Eu espero que a gente não tenha nenhuma outra pandemia para acelerar a coisa, né? Porque a Silvia colocou muito bem, eu acho que tudo isso é por causa de um aceleramento, né, que a gente teve, sim. Através de muitas perdas que a gente teve, perdemos muitas pessoas. Então, assim,
eu gostaria de dizer que a gente é mais inteligente do que isso, né? Não precisa ser pela dor. Acho que a gente pode ter ações mais colaborativas. Essas empresas se juntam para tantas coisas, né? Que juntem para fazer uma coisa global, universal, sei lá, para a gente dar uma acelerada nisso. Porque se a gente esperar a nova onda, que eu espero que não tenha, talvez a gente vai perder mais um tanto, né? E assim vai. Enfim. Olha o que a Ana traz aqui para a gente. A Ana Tedesco, parabéns pelas reflexões, para além do interesse da empresa em ter um trabalhador saudável e feliz, visando produtividade, é a forma correta de gerir pessoas. Crença que revela coerência. Deixa eu mandar um beijo para ela. Ai, que linda. Turma, antes da Cris fazer a próxima pergunta, eu vou me retirar. Eu super agradeço a participação aqui de todos, o convite de estar aqui antes de qualquer coisa, e vamos trocar figurinha. Quem está nos assistindo, vocês que estavam aqui conversando comigo, um beijo com carinho. Cris, obrigada pelo convite mais uma vez, tá bom? Querida, Obrigada, você é sempre bem-vinda. Muita gratidão. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Também. Tchau. Vocês acham que a gente... Pode falar, pode falar. Eu acho que assim, Cris, eu acho que por mais que tenha que ter uma conscientização do indivíduo, eu acho que sem as empresas e a política pública se unirem nisso, então por exemplo, movimentos como a Luísa Trajano fez no Magazine Luiza, né, para vacinação. Então, assim, acho que quando as empresas realmente começam a se conscientizar disso, elas inclusive conseguem forçar, né, o movimento das políticas públicas. Então, o negócio do canudinho que, né, a gente trouxe é simbólico, mas assim, quando você tem que explicar para a criança por que o canudinho mudou de papel para o outro, você já está explicando para a criança a importância disso. Então, eu acho que são pequenos, hoje são pequenas coisas, mas essas mudanças climáticas, as coisas que estão acontecendo, se as empresas não se unirem para conscientizar a sociedade mesmo, eu acho que essa conscientização, por exemplo, que você tem de ser vegana, tem muita gente que fala, ser vegana, acho que é uma coisa muito, muito longe disso, e na verdade pode ser muito simples, mas não é intrínseco hoje da nossa sociedade isso, né? A nossa sociedade é uma sociedade poluidora, então a gente precisa realmente de movimentos grandes, de mídia de massa, né? Aí eu entro no mundo da comunicação, que é o meu mundo, de marketing, de mídia de massa, para falar sobre isso, para comunicar. Antigamente era feio comunicar, né? Era aquela coisa de Jesus, você dá com uma mão, esconde a outra. Agora não, agora você tem que falar o que você está fazendo, você tem que mostrar para a sociedade o que você está fazendo, tem que prestar contas. Então, eu acho que isso também começa a mudar. As pessoas começam a cobrar das empresas, e aí, o que você está fazendo? O que você está fazendo para a sociedade? Então, mas ainda é um processo, né? Eu acho que quanto mais rápido as empresas se conscientizarem disso, melhor vai ser para elas mesmas, de novo, porque aí os consumidores vão acabar aderindo, né? Tem alguns exemplos, mas vou deixar mais. Eu quero jogar aqui uma pergunta para essas três mulheres lindas, né? Vocês acham que existe, porque eu estou vendo assim, muitas mulheres tomando a frente do ESG, muitas mulheres se pronunciando, muitas mulheres como CEO se pronunciando, se colocando, trazendo resultados diferenciados para dentro das organizações. Como que vocês... Eu não queria falar de gênero aqui, né? Mas eu não tenho como esconder, porque durante muito tempo nós, mulheres, fomos relegadas a ganhar menos, praticando as mesmas atividades que os homens, ganhando menos até hoje, né? E aí as mulheres estão se posicionando mais no mercado. Como que vocês percebem elas à frente da ESG? Como que vocês olham isso, Silvia? Como que você percebe isso? Eu tenho estudado isso, Cris, e estou chegando a uma conclusão aí interessante. Não é científico, mas eu cheguei a uma conclusão. Simplesmente, o mundo está sendo tomado por uma energia nova. Tá? E esta energia que começa a surgir, essa consciência, tudo, traz muito das habilidades naturalmente femininas. Então, não quero trazer a questão do gênero, mas quem hoje possui a habilidade do cuidar, que até então
era mais feminino, a habilidade de perceber certas nuances que não são só financeiras, mas do sustentável, do prover, de ver o mundo como uma grande mãe universo que a gente tem que cuidar, são habilidades até então femininas. Então, começa a surgir uma liderança, e eu acho que esse vai ser o momento que a gente vai viver. Começa a diminuir o número de liderança masculina, começa a empatar a liderança feminina, e a gente vai trazer essa competência natural nossa. E são essas competências que a mulher vai começar a desenvolver dentro das organizações. Eu vejo esse movimento muito nítido. E até, falando um pouquinho da responsabilidade das empresas que a gente estava falando, eu tenho um outro olhar, não são todas, mas os empresários brasileiros sempre tiveram que carregar as mudanças por si próprios. A gente não tem uma legislação que ajude o empresário a manter seu negócio, a gente não tem uma política de educação. Quem é que forma as pessoas? O empresário, a empresa, é essa visão. Quem é que desenvolve comunidade? O empresário. Pode ser que, no final de tudo, ele queira ganhar dinheiro com isso. Ele quer ter mão de obra, ele quer ter uma empresa rentável, mas ele tem consciência que ele precisa disso para fazer o mundo girar. Então, vem a coisa do feminino de novo. Forma para a gente fazer esse pessoal ter mais felicidade, ter um autoconhecimento mais poderoso para enfrentar desafio, que isso, para mim, é felicidade. Não é essa felicidade muito etérea, eu tenho outro conceito de felicidade aí, né? E aí vem as mudanças. E isso é competência feminina, Cris. Ô, Silvia, né? Agora eu quero jogar isso lá para cima, porque a Carol está em cima da minha cabeça aqui no meu vídeo. A Carol... Ótimo, estou querendo falar. A Carol, ela trabalha numa empresa com muitos homens, é assim... destacado, né? Porque é uma indústria pesada, geralmente tem uma representatividade mais masculina, apesar de ter muita mulher indo para esses setores também. Eu queria muito que você falasse para a gente qual que é a sua experiência, qual é o seu olhar para isso, Carol? Primeiro, da gente estar falando sobre isso, e da gente já estar falando das mulheres ocupando essas posições, não de mulheres que vão vir a ocupar essas posições, eu acho que já é um avanço, porque a gente está falando de coisas que vão demorar para acontecer, mas é uma amostra de que as coisas já estão acontecendo, né? Mesmo que talvez numa velocidade que a gente gostaria. E aí, assim, eu vou até um pouquinho para além da questão de gênero, tá, Cris? Porque eu acho que eu concordo quando a Silvia traz a questão de que o mundo está vivendo uma energia diferente, né? E a gente tem a necessidade de mudar. Uhum. A gente mudar, a gente não pode repetir o que a gente fez a vida inteira, porque senão a gente não cumpre ali o conceito da palavra, né? E aí, trazendo o meu exemplo, né? Eu trabalho numa empresa de mineração, uma empresa, né, historicamente aí masculina, né, de liderança masculina, enfim, não só liderança, né? Uma empresa onde a grande maioria dos funcionários são homens, né? E para a gente mudar, para eu mudar, eu obrigatoriamente tenho que trazer algo diferente desse homem. Eu não tenho outra opção, sabe? Talvez nem seja necessariamente buscar uma mulher, embora esse seja um assunto específico importante que a gente pode aprofundar nele, né? Mas para eu mudar, eu tenho que trazer algo diferente desse homem. E aí eu falo que vai para além do gênero. Por que eu quero explorar um pouquinho para além do gênero? Porque eu acho que tem uma questão de um olhar diferente da liderança, né? Que fala também de uma formação, de uma história de vida, de uma experiência, né? Eu hoje não busco só pessoas que sejam formadas técnica, que tenham uma formação técnica, uma experiência técnica, uma vivência num assunto diferente para fazer determinada atividade, né? Hoje, o mercado está extremamente aberto para receber líderes de áreas diferentes, de áreas inusitadas, para estar em operações, às vezes, até assim, de alto risco, sem ter um conhecimento técnico, porque tem uma capacidade de fazer gestão diferente, porque tem um olhar diferente, porque ele carrega essa energia que a Silvia trouxe aí, né, Silvia? Ele carrega essa energia diferente para esse contexto, né? Consegue fazer e começar a contribuir para essa virada que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente sempre acaba trazendo muito, a gente acaba ressaltando muito a questão do gênero, porque isso realmente é muito forte, né? Porque a gente não tinha. Então, você partir de um não ter
para começar a ter e entender o quanto mais você pode ter e o quanto que isso faz de diferença, faz com que esse assunto ele fortemente. Mas tem muitas outras diferenças que a gente precisa de estimular e que eu vejo que estão acontecendo, sabe? Que é exatamente esse novo olhar de gestão, esse olhar aberto, sabe? De empatia, né? Oh, desculpa, gente, meu telefone começou a tocar aqui sem parar, já pôr no silencioso. Mas esse olhar de empatia, esse olhar de abertura, né? Esse olhar que traz esse tom de responsabilidade, independente do contexto daquela organização, do que veio atrás da pessoa que estava sentada ali naquela cadeira antes, né, de qual que era o objetivo que ela tinha, né? Então, assim, para mim, definitivamente, acho que é o conceito. Se eu quero algo novo, eu não posso repetir o que eu já tenho. Então, que seja homem, que seja mulher, que seja o que for, que pense o que for, da cor que for, sabe? Mudar o que eu já tenho, mudar meu cenário, mudar meu mindset, oxigenar. Meninas, olha só, quando a gente fala de coisa importante, coisa gostosa, olha como o tempo voa, né? Faltam só 3 minutinhos para a gente terminar aqui. Eu vou convidar vocês, assim, vieram muitas, eu sou muito espontânea e falo o que eu penso mesmo, né? E compartilho as coisas, as histórias que eu passo na minha vida. Acho que vale a pena a gente trazer o que a gente pensa de uma forma autêntica, sem agressão, mas ser autêntico. Eu vejo, por exemplo, Carol, e conheço, né, uma pessoa maravilhosa que é homem, com uma energia feminina incrível dentro da gerência executiva da VAB. Eu conheço alguns, não é um ou outro, tem vários, né? Então, assim, eu não preciso ser mulher para fazer uma transformação, eu tenho que ter uma energia feminina de cuidado, de acolhimento, de amor, por que não? E aí, eu vou convidar vocês... De mudar, isso. É ter um desejo de mudar, é ter a vontade de fazer parte dessa transformação. Nesses 2 últimos minutos, eu quero agradecer imensamente por essa presença tão impactante e importante que vocês tiveram aqui hoje, né? A Cíntia, que já foi, muito obrigada, querida. Silvia, Tati, Carol, e vou deixar vocês se despedirem com um recado, uma dica, eu escuto, olha, eu fiz tal coisa dentro da minha empresa, ou dá para fazer isso, sabe? Muito rapidamente, né? Porque tem 2 minutinhos apenas, tá bom? Vamos lá. Então, começo aqui. Cris, beijo, convite delicioso, quero voltar a conversar com essas mulheres. Gente, dá para a gente trabalhar uma nova liderança, as pessoas estão aderindo a esse movimento, a gente só está lá para apoiar, porque o movimento já nasceu. Vamos embora nesse movimento. Obrigada, querida. Eu quero agradecer também, adorei, gostei muito de estar aqui, acho que a conversa foi uma delícia, conhecer vocês foi uma delícia, né? O meu recado não é muito diferente do recado da Silvia, sabe? Assim, acho que é o que eu já trouxe, não tem nenhuma crença que não possa ser mudada, sabe? Se eu puder deixar alguma mensagem, eu deixo essa, assim, vamos pensar nisso, porque não existe crença que não possa ser mudada, se a gente quiser. Obrigada, querida. Bom, Tati. gente, enfim, não sendo repetitiva, obrigada, acho que estou sempre aprendendo, mulheres maravilhosas aqui ensinando, né? Que bom que existem mulheres assim e que existam homens também, e eu acho que é importante, eu acho que o mais bonito do SG, o que tem me encantado desse tema, é porque ele olha realmente todo o sistema, ele olha essa parte do social, ele olha o indivíduo, ele olha o ambiente, o meio ambiente. Eu acho que tem eu acho que o recado é, independente da área que você está, do que você trabalha, do que você faz, tem alguma meta, né? Porque tem 19 metas, 129 indicadores, 431 coisas. Então, assim, sempre tem algo que você pode fazer para ajudar o mundo. Eu acho que tem uma coisa do ESG que saiu do Acordo de Paris, né? Uma das coisas que eles falam da erradicação da pobreza, que é não deixar ninguém para trás, né? Então está escrito isso e eu achei isso muito bonito. É assim, não deixar ninguém para trás. Então, quando a gente pensa dessa forma, eu acho que a gente já começa uma transformação na nossa vida. Então, é isso aí que eu queria deixar. Me arrepiei inteira agora. Olha, queridas amadas, muita gratidão. Obrigada, meninas que estiveram aqui contribuindo. A Ana Tedesco, a Eliana Diniz.
fazendo perguntas, participando conosco. E você que esteve aqui assistindo a nós, quinta-feira tem mais sobre outro tema que a gente vai falando por aí. Um beijo grande e a gente se vê. Beijo, gente. meninas. Prazer em te Tchau. conhecer. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.